Bora lá, meu meu irmão. amigo. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo Bem tranquilo? demais. Tudo certo. Tudo Rapaz, certo. você não Bom. fica velho? Você não fica velho? E- Conversar com e- meus homens, pai, velho. aliás, hoje comemorou 82 anos. 82 anos hoje. Ô, meu amigo, que É, bacana. é, Parabéns para ele, viu? tá firme e forte lá. O velho é uma rocha. É É, uma rocha. Deve, rapaz, mas ele é craque, hein? Teu pai é deve, um craque, viu? deve Teu estar nos pai é um craque. assistindo. Deve estar nos Que assistindo aí. bacana, rapaz. Esse dia até eu ouvi uma ligação dele, ter de Aham, aham. retornar, se retornar para ele Tá e certo, tá aparecer aí certo. no Rio para a gente bater um papo. Pois é, aparecer aqui para a gente bater uma prosa, tomar um café Pois é, e, perdemos um e- amigo, né, agora na pandemia, que era exato, o Elo, né? exato, exato. Que É, era o Elo, exato, nosso exato, amigo exato. Edno. O Edwin tinha uma comorbidade muito grande, né? Ele Isso, tinha uma situação já de saúde muito frágil, né? E, é verdade. lamentavelmente, a gente perdeu pessoas queridas, né? É verdade, Então infelizmente. é um tempo difícil, é um tempo difícil. Realmente, a travessia não tem sido fácil sob nenhum aspecto. Sob o É aspecto verdade, é um momento das, complicado, das pessoas que complicado. se perdem, o momento da crise política, da crise econômica, né? Então, é um momento justamente para a gente tecer reflexões e conversar sobre política, que é algo que ambos gostamos, né? E você tá no desafio aí de dar aula aí, né, professor? Como é que é? Você está ainda, Bom, professor Mesomo? as aulas, o ambiente acadêmico está ainda predominantemente remoto, né? Não, remoto, remoto. O ambiente acadêmico predominantemente remoto, né? E acho que aulas presenciais só no ano que vem, realmente. Aí, porque no ano que vem já está todo mundo com 2 ou 3 doses dessa vacina, e aí não há mais o que se postergar, né? Não tem mais o que se postergar. Tentar viver uma vida normal e vamos para frente, né? É. Não dá mais para o ambiente Mas, doutor acadêmico Mesomo, ficar. estou aí à disposição. Quanto tempo nós vamos conversar? Você que dita as normas, você que rege aí, você é o maestro. Tá certo. Não, eu queria E aproveitar vamos. toda a tua experiência, né? Como eu vinha falando aqui antes de você ingressar, mandatos parlamentares, foi ministro de Estado, ou seja, tem uma longa eh, e combativa trajetória no meio político, conhece a máquina por dentro, tem formação na área jurídica, enfim. Então, eu acho extremamente interessante a gente poder conversar, você contar, digamos assim, a opinião de quem conhece os bastidores, né? De quem conhece, portanto, Brasília nos corredores daquele Congresso Nacional, né? Corredores tenebrosos. Corredores tenebrosos. Então, a gente acabou aí assistindo, né, um conjunto de comissões na Câmara dos Deputados, primeiro, né? Comissões estas, né, que o Lira colocou lá uma comissão para a questão do voto auditável, né? Essa ganhou mais visibilidade, essa conseguiu um maior destaque na mídia, até porque o tema se tornou polarizado, né, Verdade. entre os que apoiavam o presidente Bolsonaro e aqueles que se colocavam de modo antagônico, né? Então, foi, digamos assim, a única comissão que acabou ficando incandescente, né? Mas, além do tema das possíveis auditorias no processo eleitoral, com a impressão do voto, enfim, nós tivemos outras 2 comissões na Câmara dos Deputados tratando sobre temas de ordem política. Uma outra comissão acabou sendo a comissão chamada de Comissão de Reforma Eleitoral,
e a outra comissão, a comissão para o debate do Código Eleitoral, de um novo Código Eleitoral. Né? E sobre essas outras duas comissões, então foram debatidos a princípio, né, na Comissão de Reforma Eleitoral, vários temas, mandatos coletivos foram debatidos, questões ligadas à bandeira que eu defendo, né, e judicializei a questão e levei ao Supremo Tribunal Federal e que ainda pende de julgamento com o ministro Barroso, que é a temática das candidaturas independentes. Fiz lá com a deputada que propôs o tema, né, fiz lá com a deputada que propôs o tema, a deputada do Partido Novo, Adriana Ventura. Fiz uma live com ela, debatemos bastante a questão da candidatura independente, pudemos abordar vários aspectos, mas no relatório da deputada Renata Abreu, ela inseriu muito poucos temas do rol de assuntos que foram objeto ali de audiências públicas. Alguns meros detalhes, como a transferência de data de posse, porque dia 1º de janeiro é sempre um dia complicado para as posses, em especial para a posse presidencial, enfim. Mas foram muito poucos temas que envolviam ali, ainda a volta das coligações, né, que era algo, né, muito polêmico, mas ela introduziu no relatório e na Câmara dos Deputados isso acabou passando. Mas, enfim, os temas, depois veio o breve recesso e os temas foram ao Senado. E ontem nós tivemos aí o desenlace dessas questões. Pela parte da manhã, a relatora Tebet, a senadora Tebet, mencionou lá, apresentou na CCJ, colocou em votação, e ontem, na parte da tarde, final da tarde, o Senado, então, o tema foi a votação, eliminaram a temática da volta das coligações e, na verdade, sobrou muito pouco de efetivo no que se refere à reforma eleitoral, política eleitoral. De mais importante, efetivamente, que eu considero, de toda a temática que se iniciou na Câmara, mas que acabou saindo como resultado final, foi o fato de que os deputados não perderiam mais, enfim, os parlamentares não perderiam mais o mandato ao saírem de um partido, se houvesse ali algum tipo de acordo, algum tipo de consenso entre o partido e esse parlamentar. Né? Mas, de resto, efetivamente, não tivemos ali nenhuma surpresa maior, nenhum ponto maior, nenhum avanço maior. Né? E a terceira comissão é uma comissão que foi relatada lá pela deputada Margarete e depois está indo ao Senado, que é a proposta de um novo Código Eleitoral. Aí esse novo Código Eleitoral, com mais de 900 artigos, e alguns temas que são apenas uma ressistematização do que já existia, mas algumas questões um pouco mais polêmicas, porque flexibiliza-se ali prestação de contas, flexibiliza-se ali multas aos partidos políticos, libera-se, né, se dá uma flexibilidade maior para o uso do fundo partidário, ou seja, temas ali que podem, sob um certo aspecto, causar ainda mais descontentamento nos eleitores que já se veem tão pouco representados pelos partidos políticos. Né? Então, e essas duas comissões foram, em certa medida, eclipsadas pela comissão do voto impresso e também pelo trabalho da CPI, que ganhou muito mais espaço na mídia do que estas reformas. Então, você que circulou, né, tem larga experiência, foi deputado,
enfim, exerceu mandatos parlamentares, esteve no Palácio do Planalto como ministro. Conta um pouco para a gente, digamos assim, as dificuldades de se articular uma reforma política de escola, de importância, com temas vitais, né? Porque sempre se fala, o Brasil precisa de reformas políticas, o Brasil precisa de reformas políticas, o Brasil precisa de... É um tema exaustivo, que se repete reiteradamente. Mas o que nós vemos são apenas e tão somente fragmentos, né, micro-reformas, coisas pontuais. Então, professor Meson, doutor Meson, deixa eu te falar. Eu vou pôr um pouquinho de pimenta nessa conversa, entendeu? Claro. Um pouquinho de pimenta nessa conversa. As pessoas que acompanham a minha atividade política já me conhecem um pouco, sabem quais são as minhas posições, né? Olha, o Brasil precisa de muita reforma, é verdade, né? Nós estamos agora, atualmente, trabalhando lá no Congresso, numa reforma administrativa, tentando fazer. Nós temos a tentativa de reforma tributária, fez-se uma reforma previdenciária, assim, meio atravessada, tudo bem. Agora você toca num assunto que implica muito na vida das pessoas, na vida democrática das pessoas, né? Que é o exercício do voto, que é o exercício universal do voto, então, do voto universal. Então, veja, eu, em 8 anos de mandato, eu participei de todas as comissões políticas, além de ser membro da CCJ, por onde se discutia. Então, é material vasto na internet, é só procurar, vai achar minhas falas. Veja, eu sempre falei, fiz discurso, toda a vida, dizendo o seguinte: não existe reforma política proposta por deputados para ser votada por deputado. Isso não existe. Isso é conversa fiada. Isso chama-se enrolação. A reforma política que o Brasil precisa é uma proposta vinda da sociedade para o Congresso. Não é o que o deputado diz, porque ninguém corta na carne. Eles só pensam naquilo. Só pensam naquilo. O que eles pensam? Eles só pensam no recurso para como é que vão ganhar uma campanha com recurso, correto? Eles só pensam em fortalecer partidos políticos, que é uma doença. Partido político é uma doença, eu vou depois explicar por quê, na democracia. Eles só pensam em como eles vão permanecer no poder. Meu Deus do céu, quem tem que fazer reforma política é a sociedade. Mas como nós vamos fazer? É perfeitamente fácil, gente. Nós temos uma comissão na Câmara, que é de assuntos legislativos, que pode, a comunidade, a sociedade pode propor projetos de lei, número de assinaturas, e o seguinte, é discutir. Você tem que, olha, veja bem, sabe o que eu falo, doutor? Eu falava e criticava muito, critico até hoje, é o seguinte: reforma política, sabe quando é que tem que começar uma reforma política? No primeiro ano de mandato. São 4 anos de mandato, correto? A reforma política precisa ser feita nos 3 primeiros anos. 3 anos de discussão de reforma política, mais a malandragem, mais não, vamos deixar. Aí sabe o que acontece? Toque de caixa igual agora. Aí eles fazem não sei o que, faz aquilo, esquece. Tem um filtro. Quem faz o filtro são as lideranças. Então é um pouquinho ali que pensa que faz o filtro. Então é o seguinte, eu acho o seguinte: bom, vamos fazer uma reforma política, tá bom, ganhou a eleição, instalou o Congresso, muito bem, reforma política, vamos abrir para a sociedade, vamos discutir com a sociedade, e nós vamos trazer de lá para cá o que é que o eleitor quer, o que ele quer. Tá bom, aí sim, a democracia representativa, nós vamos pegar aquele projeto e nós vamos discutir aí 3 anos o projeto para poder votar, porque tem que ser anual, né? A lei tem que ser anual, para poder ter o último ano já tudo. Veja bem, então,
Você falou muita coisa aí que o eleitor não está nem interessado, o eleitor não sabe, nem tem muita ideia sobre isso e tal. Deixa eu lhe falar. Reforma política que o Brasil precisa, o eleitor precisa mandar para o Congresso. E eu vou dizer, o eleitor, se você perguntar para o eleitor assim, você gosta de partido político? O que o eleitor vai falar? Reforma. Reforma eleitoral e reforma política. São duas coisas que precisam ser feitas. Você gosta de partido político? Eu de partido político. Mas no dia da eleição, ele tem que ir lá, pelo instrumento do voto, escolher alguém vinculado a um partido político. Ei, pergunta para o eleitor assim, você está satisfeito de tirar dinheiro dos seus impostos para dar para um candidato ganhar as eleições, para pagar a eleição para ele? Tirar dinheiro de impostos, que é o fundo eleitoral, eu fui contra o fundo eleitoral. Você está satisfeito? Ele nem sabe. Infelizmente, ele nem sabe que os impostos dele vai dar agora, que vai subir para 4 bilhões de reais. Ei, mas eu só estou falando do fundão, do fundo eleitoral. Eu não estou falando do fundo partidário. Doutor Meson, você é muito inteligente, até mais preparado do que eu nisso. Isso é uma brincadeira. Partidos políticos receberem dinheiro público. E se partido político é de direito privado, é uma empresa que recebe dinheiro público. Para cada voto um valor, eu acompanhei até R$9. Para R$9 um voto a deputado federal, R$9. Eu acompanhei até isso. Quer dizer, aí recebe milhões de reais para o partido político, aí depois na eleição vamos pagar o candidato para ele gastar na eleição. Que acabou o financiamento pessoa jurídica e tal. Então, veja bem, reforma política no Brasil, ou reforma eleitoral, ela é assim, para inglês ver, né, aquela história, ela é para tapear, é como você falou agora, discutir. Vamos reformar o Código Eleitoral de 900 artigos, sabe quando? Sabe quando? Esquece, é só para poder dizer que está fazendo. Então eu sempre fui um crítico nas comissões eleitorais, eu sempre bati de frente, sempre fiz propostas coerentes. Por exemplo, fundão lá, o fundo eleitoral. Eu fui contra e disse o seguinte, não, eu sou a favor, eu voto a favor, mas o deputado não vai ganhar salário. Ele vai, eu tenho entrevista, ele vai ganhar talvez um jeton, que ele vem para cá, numa eleição, alguma coisinha assim, tal. E ele vai morar numa kitnet. Pega um apartamento de 4, 6 quartos e divide e coloca kitnet com os caras para morar, para ficar 2 dias aqui para poder votar e ir embora. Quer dizer, não está pagando a eleição dele, está gastando 2 milhões, 1 milhão, 3 milhões, 5 milhões para pagar para o cara ganhar a eleição. Então, veja bem, é piada, é brincadeira. Então, a coisa não é séria. Você, por exemplo, que luta, conheço a tua luta pela candidatura independente. A candidatura independente no Brasil, ela é constitucional. Ela é constitucional. Só que ela não passa. Ela não passa por causa que também o pluripartidarismo é constitucional e é o que suplanta tudo isso, que é a estrutura que nós temos de estrutura político-eleitoral no Brasil, passa por partido político. Se você pegar um discurso meu, professor Meson, eu disse um dia, é só entrar na internet, que eu não me sentia representante do povo. Eu me sentia representante de um partido político. Político e não representante do povo. Porque o partido político, ele controla, ele domina, ele fiscaliza, ele é o órgão que controla o deputado. A Câmara e o Senado é conduzida por partido político. O deputado que não faz o que os partidos políticos querem, ele vai na contramão e ele tem só o que é obrigatório, participar de uma comissão titular e uma comissão suplente. E mais nada. Por quê? Porque não satisfaz o interesse dos partidos políticos.
Sim, Então, ele sim, cai num quando acabar o ostracismo, né? Ele cai num partido, ostracismo completo, o partido quase que inviabiliza o mandato dele. não, inviabiliza. Inviabiliza porque ele fica totalmente controlado. Eu não sou assim, vamos acabar com o partido político? Não, meu querido, vamos fazer uma reforma política que dê aos partidos políticos, por exemplo, que proíba os partidos políticos a serem órgãos de empresa privada familiar. Passa por aí. Esse partido não pode receber dinheiro público. Você tem uma ideia? Eu fiz um projeto de lei na Câmara. Eu aprovei? Não, não aprovei. Ele é ruim? Não. Excelente. Mas por que não aprovou? Sabe qual era o projeto de lei? E só tinha dois, tá? Só tinha dois projetos. Do Carlos Sampaio e o meu. Que penalizava o partido com a cassação do registro se o CNPJ foi usado para corrupção. Não é justo? Justíssimo. Espera um pouquinho. O partido político ele tem dois registros, o registro jurídico e o registro eleitoral. Para ele ter o dinheiro do fundo, ele tem que ter o registro eleitoral. Certo? Ora, se esse partido foi usado, o CNPJ, para corrupção, ele tem que ser cassado o registro político. Tem que ser cassado o registro político do partido. Olha que projetão. Você quis discutir? Alguém quis discutir isso? Ninguém, muito bom, meu muito amigo. bom, muito bom. Ninguém. Então, e olha que só tinha dois. Só dois projetos, Carlos Sampaio e o meu. Quer dizer, então, como é que nós vamos... Porque, veja bem, professor, a gente fala muito do Brasil, que o Brasil, nós vamos mudar o Brasil, que o Brasil veio um novo político, a nova política, a nova não sei o quê. Não, meu querido irmão. Nós precisamos de novos trilhos. É isso que nós precisamos. De novos trilhos. Porque não adianta uma locomotiva com ar-condicionado, toda decorada, toda bonitinha, em cima de trilhos velhos, arcaicos, perigosos. Então, ou se muda a estrutura do sistema brasileiro, que tem que passar pela reforma político-eleitoral, porque é daí que se vem o poder. Ninguém se candidata no Brasil, infelizmente, sem estar afiliado a um partido político, e essa é a tua luta. Você foi até o Supremo Tribunal Federal para poder ser candidato sem passar por um partido político? Como é que faz? Estamos lá com o ministro Barroso como relator, mas veja só, o processo estava pronto para julgamento em dezembro de 2019. Nós tivemos a audiência pública no Supremo Tribunal Federal como último ato para que o ministro, enfim, redigisse o seu voto. Foi um dia inteiro de debates no Supremo Tribunal Federal, onde, pela parte da manhã, foram ouvidos os partidos políticos com representação na Câmara dos Deputados. Na parte da tarde, início da noite, acabou lá às 8 horas da noite, foram colhidas as manifestações de uma série de movimentos sociais, de sociólogos, de historiadores, enfim. Mas aí, com a rota de colisão entre o ministro Barroso e o presidente Bolsonaro, como o presidente Bolsonaro saiu do PSL, ficou sem partido político, nós tivemos um comportamento do ministro Barroso de um tanto quanto, digamos assim, de basicamente paralisar a tramitação. Quer dizer, ele não levaria a julgamento algo que pudesse favorecer de algum modo o presidente Bolsonaro. E o processo nós temos que lembrar, professor, nós temos que lembrar que nós temos que lembrar que tem outros países que têm. Por exemplo, nós temos um país vizinho aqui, a Colômbia. A Colômbia é um país. A Colômbia é um país. Tem regras, não é assim se candidatar de qualquer jeito. Existem regras para isso. Para isso? Existem regras para isso. Agora, você ficar engessado. Não, e a crítica que eu faço é o seguinte: eu sou defensor absolutamente da democracia, mas sou defensor que a democracia precisa ser reformada, modernizada, entendeu? É o melhor sistema, que, ao meu ver, só que
nada mais democrático que você dar o direito ao cidadão de se apresentar como candidato sem querer passar por uma estrutura partidária. Correto? Ele vai cumprir as regras. Uhum. Até porque, vamos observar, quando falamos em uma possibilidade de candidatura independente, e na maioria dos países, né, 9 entre 10 países no mundo permitem candidaturas independentes, nós, ao falarmos de candidaturas independentes, superamos a necessidade de qualquer cota. Porque não precisa mais falar em cota para mulher, cota para negros, cota para indígenas, cota para LGBT, cota para isso, cota para aquilo outro. Se cada indivíduo, cumprida a legislação, pode livremente se candidatar sem a necessidade de um partido político, deixa de existir qualquer razão, qualquer sentido, lance o seu nome e que vença o melhor, porque não existem aí quaisquer partidos. Você tem, igual que outros países, você tem uma estrutura partidária, correto? E você tem, na legislação, a possibilidade de ter uma candidatura independente. Na Colômbia, parece que você deposita um certo valor, que é para poder a justiça eleitoral administrar, né, a sua candidatura e tal. A coisa não é bagunçada. Só que é o seguinte... Não. Para que a gente tenha uma ideia, nós temos candidatura independente, né? No Canadá, nos Estados Unidos, temos no México, temos na Colômbia, temos aqui o vizinho no Chile, a Europa inteira. Por exemplo, eu tenho dupla cidadania. Sou brasileiro, também sou italiano. A legislação italiana permite que eu, inclusive, aqui morando no Brasil, me candidate a deputado no parlamento italiano de modo independente. Agora, o Brasil, né, onde eu resido, eu não posso ser candidato independente. Não posso ser candidato independente aqui no país, né, onde eu nasci e vivo. Agora, mas na Itália, posso eu, não morando na Itália, ser candidato a deputado no exterior, porque lá eles reservam algumas vagas para italianos no exterior. Né? Mas então, aí, por exemplo... Veja que absurdo. Mas quem está nos assistindo, é interessante que diga o seguinte, mas por que isso não é permitido? Porque cada deputado federal, certo? O número de votos que ele tem por cada voto para deputado federal soma-se um valor para o partido político. Entendeu? Roda o taxímetro, né? Roda o taxímetro. A máquina registradora funciona. Agora, vamos lá, doutor Meson. Como é que pode? Isso a imprensa não mostra. Eu não entendo isso. Porque, veja bem, né? Você é do ramo do direito, você sabe. O partido político, ele é livre a sua criação no Brasil, né? E tem as regras, ele tem um registro jurídico e tem um registro eleitoral, correto? Muito bem. Só que o estatuto do partido, a característica jurídica do partido é de direito privado. É uma empresa privada. Aí o cara coloca lá, presidente, Ronaldo Fonseca, vice-presidente, o irmão dele, tesoureiro, a mãe dele, não sei o que, tá lá, o pai dele, o tio dele, a mulher dele, o filho dele, ao papapá, muito bem. Aí o Estado vem, ele elege lá 10 deputados federais, o Estado faz a conta lá, você elegeu 10 deputados federais, então você tem direito por mês aí, 1,5 milhão de reais. Vamos lá, todos chutando. É mais ou menos isso. 1,5 milhão por mês para você manter a máquina partidária, que a democracia exige isso. Irmão, onde é que nós vamos parar? Aí pior. Aí esse partido político chega à eleição, aí nós chegamos lá, o Brasil, o eleitor, que tem o seu imposto, que hoje nós estamos precisando dar dinheiro para emergência das pessoas mais pobres nessa pandemia. Chega lá e diz assim, agora você tem um fundo para você gastar com seus candidatos. Se passar o fundão de 4 bilhões, você sabe quanto que o maior partido do Brasil chama-se PT? PT.
que é o maior partido em número de deputado federal, se torna o maior partido, ele vai ter mais ou menos, para a eleição em 2022, para gastar de impostos, de dinheiro de brasileiro, 600 milhões de reais. Isso para um. Não, isso é para um. Para um, meu amigo. O fundo vai chegar nos 4 bilhões que estão dizendo aí. Hoje está 2 e pouco. Vai chegar aos 4 bilhões. Então veja bem o seguinte, como é que perde a eleição? Como é que um partido desse não está lá em cima? Como? Se vai ter um dinheiro para gastar. E outra coisa, você tem que gastar. Se você não gastar, devolve. Então gasta. Sim, sim. Tem mais isso. Há um incentivo para se gastar tudo sem dó nem piedade, porque se sobrar, tem que devolver. Então gasta-se com qualquer coisa. Vamos gastar, vamos gastar. Ah, não vai ter fiscalização e tal. Meu amigo, é um negócio complicado, porque nós temos que... Esse negócio de política nova, novo político, nova não sei o quê, eu não acreditei, nunca acreditei nisso. Nós temos que enfrentar os problemas do Brasil e os problemas da democracia. Por exemplo, nós tivemos agora voto impresso, que houve essa guerra no Brasil, esse negócio todo. Tá? Eu não me manifestei, fiquei no equilíbrio, porque eu passei por 2 votações em urna eletrônica e nunca desconfiei dela. Tá vendo? E eu fui estudar urna eletrônica. Pô, vou passar por 2 eleições e não vou estudar? Eu fui estudar e senti confiável. Eu me senti tranquilo para passar por urna eletrônica, passei em 2 eleições e aceitei a decisão, não fiquei reclamando depois. O voto auditável. A urna, ao meu ver, é auditável. Mas isso aí é uma discussão que passou, que já foi, né? E já foi. Pelo menos passou pelo Congresso. O Congresso disse não, ponto final. Nós já tivemos no Brasil, eu estudei sobre isso, eu posso dar uma palestra depois sobre isso. Mas veja, já tivemos o voto impresso no Brasil e auditável por urna eletrônica, né? Mas veja bem, quem decide isso é o Congresso, que nós temos que discutir também a representatividade, a democracia de forma direta ou indireta, o exercício da democracia de forma direta ou indireta. Veja bem, com a internet que nós temos hoje, com rede social que nós temos hoje, você acha que não dá para colocar o exercício da democracia de forma direta? Eu preciso passar por um deputado, passar por... Claro que tem mecanismo para isso. Mas isso vai passar? Nunca, porque isso assusta a classe política. E me diga uma questão, nesse tópico que você coloca da representatividade, e evidentemente isso está intimamente associado à legitimidade, eu vejo, eu até tenho mudado de posição. Antes eu tinha uma posição um pouco mais favorável ao sistema. Hoje eu mudei um pouco a minha posição, estudando mais a fundo, e hoje eu sou um crítico do sistema de voto proporcional. E explico por quê. O eleitor brasileiro, na sua cabeça, na sua ingenuidade, por desconhecer a legislação e como funciona esse mecanismo, ele vota pensando que ele vota no candidato. Ele acha que ele vota no candidato, vota lá em fulano e tal. Mas, na verdade, ele vota num partido político. Porque o que existe é uma lista aberta e ele vota naquele partido político. Ele pensa que ele vota em fulano, mas ele está dando o voto ao partido. E o partido vai somar um determinado volume de votos, e aí se faz o cálculo do quociente eleitoral para verificar se aquele volume de votos dá àquele partido uma cadeira, 2, 3, 4, 5 cadeiras, ou seja lá quantas cadeiras forem. E, portanto, o que acontece no nosso sistema proporcional, para aqueles que nos escutam e que eventualmente não saibam? O sujeito vota lá em fulano, e ao votar em fulano, ele pensa que votou no fulano, mas na verdade aquele voto pode, de modo vertical, e acabar em Beltrano, que foi o mais votado daquela lista aberta que o partido forneceu. Então o sujeito ele vota em alguém,
acaba elegendo outra pessoa que ele não sabe quem é, né? Que ele não estudou, não viu, não conhece. Com menos voto do que aquele que ele votou. E aí, muitas das vezes, acontece o quê? Né? Nesse momento, há um divórcio entre eleitor e eleito. O eleitor não sabe mais para onde foi parar o seu voto, ele não faz ideia desses cálculos do quociente eleitoral, e aquele que foi eleito, como ele também sabe que normalmente foi eleito com votos dados a outras pessoas, ele juntou, ele somou os votos dele com os demais votos que o partido obteve. O que acaba acontecendo? Ele também não se sente devedor de uma opinião pública, porque nem ele sabe exatamente de onde vieram os votos que lhe deram o mandato. Portanto, há um divórcio entre eleitor e eleito, e aquele que é eleito, portanto, fica ali quase que representante de si mesmo. E isso enfraquece demais a legitimidade e a representatividade do nosso sistema democrático. Neste sentido, até se debateu na Câmara dos Deputados, acabou não passando, mas se debateu o distritão e a possibilidade de distritão na próxima eleição e distrital misto na eleição seguinte. Você acha que foi um erro ter abandonado a Câmara, ter descartado essa discussão? Então, eu participei desse debate, desse debate já quando eu estava no mandato, que nasceu esse debate. Até o deputado Eduardo Cunha, que trouxe e tal, que é o distritão. O que é o distritão? Que seria mais fácil, que entende que seria melhor para a sociedade. Em Brasília somos 8 deputados federais. São 8 deputados federais. O que seria mais comum? Você vai lá para o voto e você vota. Aí pega os 8 mais votados, certo? Primeiro teve 150 mil votos, segundo teve 130, outro 120, 80, os 8 mais votados, entrou. Isso é compreensível para o eleitor. Deputado estadual, a mesma coisa. É compreensível. Porque o eleitor não consegue entender que vem a coligação, chama-se quociente eleitoral, é um negócio mais complicado. Ele vota no Ronaldo Fonseca, aí teve 100 mil votos, certo? De repente, o Ronaldo Fonseca fica fora, não se elegeu, certo? E um cidadão com 30 mil votos entrou, que é chamada votação proporcional. Então é o seguinte, eu debati muito isso, na forma simplória, ou simples, de dizer assim, tem 8 deputados federais, os 8 mais votados entram. Isso também não é bom para a democracia. Eu vou lhe explicar por quê. Porque é o seguinte, sabe quem quer isso? Quem quer isso no modelo, sabe o que eles querem? Não querem a renovação. Não querem a renovação. Por quê? Ora, se eu participo de um partido que tem maior tempo de televisão, maior tempo de rádio e o maior fundo eleitoral, dinheiro, significa que eu tenho possibilidade de quê? De ser o mais votado. Eu tenho a possibilidade de ser o mais votado. Eu tenho uma infraestrutura para me dar voto. Segundo, o político de carteirinha, o político profissional, que já é conhecido, quem é que tem mais possibilidade de ser eleito no distritão? Político profissional, que ele já vem com 5 mandatos, 7 mandatos, 4 mandatos. Então, ele tem a possibilidade de ser o mais votado. Sabe quando que vai renovar? Nunca. Só os caciques entram. Então, também é um problema. Sim. Também é um problema. Certo? Então, o que eu propus à época da reforma política não é o voto misto também, que eu também tenho críticas ao voto misto. O distrital misto. Aqui. Distrital misto, eu tenho as críticas. Mas, veja bem, eu fiz proposta à época que nós tínhamos que fazer um meio termo aí. Nós tínhamos que colocar o distritão com quociente eleitoral. Aí onde entra a estrutura partidária. Quociente eleitoral em Brasília, acho que foi 160 mil votos para eleger um deputado federal.
que você divide, né, o número de eleitores por cadeira. Né? São 8, 3 milhões e pouco de 2 milhões de eleitores, você divide aqui e tal. Muito bem. Aí tem um quociente eleitoral. Então eu propus o seguinte, quociente eleitoral, certo? E os mais votados. Por quê? No quociente eleitoral, você tem que pegar outras candidaturas para te ajudar a chegar. É aí onde a democracia se torna interessante, por causa de propostas. Uhum. Porque se você ficar os 8 mais votados, acabou, meu amigo. Eu vou falar assim, eu não vou entrar. O último mais aí, ó, já, na eleição passada, ele teve 80 mil votos. Eu não tenho isso, eu não vou nem ser candidato. Sim. Então, a democracia precisa ser reformulada e tal. Só que o professor, vou voltar a falar o que eu falei no início. Essa discussão toda dá para fazer em 3 meses de mandato? Que está finalizando? Exatamente. E um ponto que você coloca que eu acho que é muito interessante eu acho que um princípio básico que se deveria ter ao nortear uma ampla discussão de reforma política seria a realização dessa reforma política com uma modulação dos efeitos, onde as regras passariam a valer para daqui a 2 eleições. Porque, senão, o que acontece? Há um conflito de interesses brutal. Porque aqueles que estão ali debatendo, eles foram justamente eleitos por uma determinada regra. E eles não vão querer alterar a regra que concedeu a eles a vitória. Há um jogo de interesses, há um conflito de interesses. Então, ele está pensando na eleição seguinte. Então, ele não quer alterar a regra porque a eleição seguinte está ali na esquina. Então, o ideal seria se fazer uma reforma política, tendo por pressuposto, para que o debate fosse um debate mais livre, centrado apenas realmente em ideias, de que essa reforma política ela entrasse em vigência daqui a 2 ou 3 eleições. Mas nós votamos assim. Não, mas veja bem como é que é a estrutura. Mas veja bem como é que nós somos, os nossos políticos. Mas nós fizemos isso. Por exemplo, fim das coligações. 2017. Vamos começar com quem? Com os vereadores. Sim, você participou dessa, como deputado federal, dessa votação. Bom, mas agora chega para deputado, não, vamos voltar às coligações, que não deu certo lá. Ora, brincadeira. Você sabe por quê? É por causa da crítica que eu faço. Reforma política, reforma eleitoral, 3 meses antes de vencer o prazo. Tem que ser 3 anos antes de vencer o prazo. Ouvir a sociedade, fazer coisa séria. Aí, o seguinte, o parlamento brasileiro, eu fiquei lá 8 anos, eu sei como é que é a regra lá, meu amigo. É o seguinte, meu amigo, você tá doido? Se for desse jeito, eu não volto. Se for assim, eu tô fora. Entendeu? Então chega o seguinte, com um projeto elaborado, discutido com a sociedade, aí agora traz para os representantes, e sempre policiado pela sociedade, pela imprensa e tal. Vamos discutir. Teve até um projeto que veio da sociedade, né? Aquele que foi lá do Moro, do Delenal, do poder Lembra que veio lá para a Câmara? Esqueci o nome. Das medidas. Né? Não, a ficha limpa foi, mas ficha limpa teve foi. Outro. Teve outro aquelas 10 medidas anticorrupção. Isso! Como é que foi isso daí? Isso funcionou o seguinte, eu participei dessa comissão. Veio pronto. E lá que nós fomos discutir. Aí veio o filtro, moderação de cá, moderação de lá e tal, mas nós já tínhamos algo pronto. Agora, você começar do nada lá na Câmara. O relator ou relatora é presidente de um partido. Essa aí. Relator da reforma política. Presidente do partido. Quem? Fulano. Foi o caso da reforma política na Câmara dos Deputados. É o Não, caso mas é sempre assim. da reforma política no Senado também. Né? Mas é sempre assim. E aí, é sempre assim. O que nós temos, né? O que nós temos ao fim e ao cabo é que se conseguem aprovar no máximo
reformas pontuais. Eu até me surpreendi lá em 2017, quando se acabou com o fim da coligação nas eleições proporcionais. Já foi um avanço, né? Mas, na verdade... Mas a eleição para vereador é teste. Eleição para vereador é teste. Eles fazem o teste para vereador. E não funcionou. Olha, vou dar um exemplo para você. Lá atrás, não nessa agora, na anterior, foi quando suspendeu contribuição de pessoa jurídica. Certo? Aí foi para eleição para prefeito e vereador. Sem contribuição de pessoa jurídica, só naquele limite de 10% e tal, do imposto de renda do ano anterior, coisa pequena e tal. E a contribuição de pessoa física. Ah, meu amigo, quando veio a outra reforma, endoidaram. Não dá para voltar com a contribuição de pessoa jurídica, mas também não dá para ficar assim. Aí entrou o fundo eleitoral. Já que não tem contribuição de empresa, os impostos bancos. E com aquela desculpa estapafúrdia de que não, a democracia tem um preço. Né? Democracia é cara. Caríssima essa democracia, porque o democracia Brasil é um país tão bizarro que eu estava fazendo as contas e verificando algumas matérias de direito eleitoral comparado, como funciona nos outros países, que vários outros países têm financiamento público de campanha, não é só o Brasil, isso não é uma jabuticaba. Sim. Mas a verdade é que, somados, nós vamos chegar agora a 4 bilhões. Se nós pegarmos os países europeus que fazem financiamento público de campanha, não são todos, alguns, e os países latino-americanos que fazem financiamento de campanha, e somarmos todos estes recursos, o Brasil sozinho destina aos seus partidos políticos mais do que todos os outros. Mais do que todos os outros. Como se fossem os melhores políticos do mundo. Né? É simplesmente algo avassalador, é colossal a diferença. Quer dizer, o Brasil ele destina mais dinheiro aos partidos políticos e campanhas eleitorais, financiamento público, do que todos os outros somados. É inacreditável. É inacreditável. Então, mas aí, professor Mesomo, por exemplo, eu posso ser candidato em 2022, você participar de um partido político, e o partido político vai usar o fundo eleitoral. Em 2018, eu não fui candidato, por várias razões. Uma delas é que eu fui contra o fundo eleitoral. Como que eu vou competir sem dinheiro? Eu não tenho dinheiro pessoal para isso. Eu entrei um deputado pobre e saí um deputado pobre. Não tenho dinheiro. Aí como que eu vou competir com, aqui em Brasília, pode-se gastar até 2 milhões de reais do fundo eleitoral para eleger um deputado federal? Eu fiz 84.423 mil votos, gastando 350 mil. Eu não tinha fundo eleitoral, né? Gastei 350 mil. Agora, eu vou competir com você, por exemplo, aqui, com outro cara. Como é que eu vou fazer? Só que hoje a regra é assim. A regra é esta. Eu fui contra a regra. Eu fui contra. Só que a regra é assim. Se eu for candidato e for para um partido político, o partido político vai deixar de usar o fundo eleitoral? Por causa do Ronaldo Fonseca? Não vai deixar. Então você acaba ficando o quê? Um labirinto, você fica numa situação complicada por causa do sistema. E 2018 provou para nós que não são novos políticos que muda a questão política no Brasil. Não é a tal da nova política que muda, que a política ficou velha no outro dia que eles chegaram, já era velha, entendeu? O trilho é o mesmo, o sistema é o mesmo. Por exemplo, reeleição. Para com isso, irmão. Reeleição. Quer dizer, reeleição é um sistema doente. No Brasil, isso se tornou um câncer, né? Quando o Fernando Henrique Cardoso insistiu e conseguiu do Congresso a possibilidade de reeleição, ali houve o Brasil andou 10 casas para trás, porque a reeleição é um câncer, Até porque o sujeito ele faz
todos os acordos possíveis, imagináveis e inimagináveis para conseguir a reeleição. Quando ele assume no primeiro dia de mandato, ele já está pensando na reeleição. Na reeleição. E outra coisa, ele vai governar o país, ou a cidade, ou o estado, ele não vai governar dentro das prioridades relativas ao momento que ele está vivendo ali na administração. Ele só pensa naquilo. É uma ideia só fixa. Pensa na reeleição. Sim. Só pensa na reeleição. Aí, meu amigo, aí vem subsídio, aí vem não sei o quê, aí favorece aqui, eu vou perder voto desse... Ah, vamos fazer reforma. Reforma como? Você tá louco? Como é que eu vou fazer reforma? Eu vou fazer reforma, vou perder voto. Aí a reeleição vai para onde? Vai pro buraco. E vamos lá, e fura teto, vamos pra cá, e vai lá, e tal. Quer dizer... Não, então, são coisas a reeleição é uma coisa tão bizarra quanto suplente de senador, né? Porque é aquelas situações onde o sujeito ele coloca os próprios familiares, né, na lista sucessória do Senado. São situações... É a mãe, é o irmão, é o filho. Agora, deixa eu falar de um projeto de lei meu também. Fantástico. Aí não passa nunca. Você sabe que o projeto de lei deu lá? De fazer um recall, não do mandato, como tem em outros países, mas das propostas para o mandato. Certo? Por exemplo, cidadão ganha a presidência da República dizendo o seguinte para o eleitor: sou contra a reeleição. Chegando no mandato, eu vou propor o fim da reeleição. Aí ele ganha, fica caladinho, aqui, não fala nada, vai. Aí começam a falar, mas tá aí, ó, a reeleição ainda tá aí, não passa, não sei o quê. Tem que ter um recall aí, meu amigo. Espera um pouquinho aí, tem uma proposta que você fez. Meu irmão, esse projeto passou? Quem é que deixa passar, meu amigo? O cara fez uma lista de promessa de palanque. Aí depois, quando ele ganha, meu amigo, tem que... Ué, mas não é um projeto vencedor? Não é aquele projeto vencedor? O projeto vencedor, no outro dia, vai pro lixo. Então eu fiz um projeto de lei. Eu nem me lembro como é que chamava o projeto de lei. Eu tive alguns projetos que iam na contramão do sistema. E não aprovava. Claro que não aprovava. Eu fiz um outro projeto de lei, meu irmão, que eu chamava de responsabilidade social. Tem responsabilidade fiscal, e eu passei a chamar de responsabilidade social. O que é isso? Você é governador do Rio de Janeiro. Aí você recebe 20 milhões para a saúde. Certo? Aí cochila lá, cochila de cá, esse dinheiro é devolvido para o Ministério. Você não gastou. Você pensa que não tem? Tem. Meu amigo. Vai nos municípios para ver quanto dinheiro deixou de gastar com a saúde e voltou. Aí eu fiz um projeto de lei, o seguinte, ó, se o dinheiro voltar sem justa causa, crime de responsabilidade. O cidadão vai ser cassado. Sim. Mas o projeto passou? Não passa. Não passa. Não passa. É dramática a situação. É o sistema. Quando você começa com toda a sua experiência a contar sobre as entranhas, é algo que a gente realmente precisa pensar bastante. Mas veja bem, eu não sou desiludido não, tá? Eu sou um político, sou esperançoso. Eu acho que nós temos que trazer para a política as boas pessoas, as pessoas de boa índole, as pessoas que pensam, as pessoas que têm ideias, não é? E eu falo o seguinte, meus irmãos, o grande problema do Brasil também chama-se político profissional. Quando eu fiquei 2 mandatos e saí, você não tem ideia como foi aqui em Brasília. Um absurdo. Por quê? O que está acontecendo? Não, gente, eu tive 2 mandatos. Eu terminei meu mandato como ministro de Estado, eu contribuí. Eu dei a minha contribuição.
Eu fiz a minha parte. Tem outras pessoas que vão sentar no meu lugar que vão contribuir também, e tal, tal. Eu explicava, mas as pessoas não entendiam. Como é que tu vai perder esses votos todos? Não, gente, eu não sou um profissional da política, não. Mas o problema todo, nós temos os profissionais da política que são os que dão o tom. Profissionais da política. Que é o cara que já tem um sistema e um esquema para poder se eleger. Aí, meu amigo, virou uma profissão. Quando o político olha para a vida dele, não olha para a vida do povo, nós começamos a perder e ter uma democracia frágil, uma democracia com dificuldades e até doente. Né? Felizmente. Meu amigo Ronaldo, o Instagram costuma limitar as nossas lives aí a 1 hora, e já estamos com quase 1 hora dessa prosa boa. Eu queria que você... Para falar de política, a gente vai falando até amanhã. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente a aula, agradecer imensamente o teu eu tempo. Que agradeço você, eu sou um cara centrado. Disponibilizado o teu tempo. E agora ficam aí as últimas palavras para a gente poder encerrar esse bate-papo. Não, eu primeiro agradeço você, as pessoas que acompanham, as pessoas que estão acompanhando, e dizer para você o seguinte: o tema eleitoral, o tema político, não deveria ser interessante só no ano eleitoral. Só no ano eleitoral. Nós temos que educar na escola. É lá que começa. Se nós começarmos com essas crianças, eu tenho uma filha de 7 anos. Se essa minha filha de 7 anos começar a ser educada na escola sobre o que é política, o que é o sistema político, eleitoral, dentro da sua característica de entendimento, certo? Hoje a minha filha pergunta: o que é um deputado, pai? Eu vou explicando para ela e tal. Mas isso é educação. Salvação está na educação. Se esta geração pode ser o nosso futuro. Essa geração pode ser o nosso futuro. Porque aí, sistema eleitoral, sistema político brasileiro será discutido na escola com os adolescentes, que ainda não votam, com as crianças. OMPB, eu estudei OMPB quando criança. Né? OMPB, Organização Político, não. Era OMPB, uma matéria. OSPB. Era a matéria da Organização Social e Política do Brasil. Organização Social e Política do Brasil. Isso, exatamente. Eu estudei quando moleque. Correto? Isso acabou. Mas tudo bem, minha última fala. Eu acho o seguinte: nós só podemos ser salvos dentro de uma democracia que é o melhor sistema se começar no sistema educacional lá embaixo. Você sabe que nas faculdades é discutido, aí você cria um povo mais crítico, mas o sistema já está estabelecido, o trilho está aí e o trem vai correr em cima do trilho. Tá bom? Deus abençoe, estou à disposição de outras conversas. Eu é que agradeço. Um abração para o teu pai, teu irmão. Deixamos marcado aqui, daqui mais algum tempo, voltar a ter uma outra prosa dessas. E um abraço para a tua família aí, teu irmão, teu pai. Eu vou visitá-los, indo ao Rio. Tá certo. Um grande abraço e muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Tchau, tchau.